bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gálatas, no capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. E o texto sagrado diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluia. Pai, nós suplicamos graça e favor do Senhor. Clamamos a unção e a ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que a gente possa entrar, ó Deus, naquele lugar de entendimento espiritual. Além disso, clamamos por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir dentro de cada um de nós. Oramos pelo despertamento dessa consciência espiritual. Oramos, ó Deus, por essa aplicação prática que só o Senhor pode fazer. E oramos que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela tem sido enviada e liberada nessa noite. E desde já nós te damos glória, honra e louvor pela certeza de que o Senhor promoverá não apenas instrução, mas, ó Deus, cremos que a Tua boa mão, através da orientação das Escrituras, vai nos levar a esse lugar onde podemos viver mais intensamente aquilo que o Senhor planejou para nós. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu olho para esse texto e encontro algumas frases que eu acredito que elas podem ser destacadas como palavras ou frases-chaves. A primeira delas é a expressão filhos. Ela merece muito a nossa atenção. A segunda, a consequência da primeira, também merece a nossa atenção, é o termo herdeiros. Mas tem uma frase que precisa também ser observada, que não pode ser ignorada. É a expressão até o tempo determinado. Mas também no versículo 3, Paulo faz uma declaração: assim também nós. Então vamos tentar juntar as peças daquilo que Paulo está falando. No versículo 1 e 2, ele apresenta uma alegoria, uma ilustração. Há uma discussão entre os estudiosos se o que Paulo está mencionando aqui era lei ou costume no Império Romano. Na verdade, eu pesquisei um pouco o assunto. Existe na literatura antiga menção tanto de uma coisa como de outra. Alguns acreditam que porque na literatura antiga, que se refere ao Império Romano, haja tanto menção de que isso era costume, como haja menção de que era lei. Então acredite-se o seguinte: ou em algumas partes do Império era lei, em outras costume, considerando o Império de proporções mundiais, né, sem a globalização de hoje. Ou acredita-se que em tempos distintos do Império Romano, aquilo que era só um costume virou lei, ou aquilo que era lei passou a ser só um costume sem o mesmo peso de lei. Para nós, na prática, não tem a menor importância era lei ou costume. Porque Paulo pega esse fato, seja ele lei ou costume, ele usa como um paralelo de uma verdade espiritual. Então, quando ele diz assim também nós, ele diz do jeito que acontecia lá no natural, no Império Romano, agora acontece conosco no plano espiritual. Então, mais importante do que discutir, né, se isso era lei ou costume, é entender a alegoria, entender a parábola apresentada, a ilustração que ele traz. Qual é ela? Ele diz que o filho, enquanto é menor de idade, e essa frase também merece a minha e a sua atenção, apesar de ser herdeiro e, portanto, dono de tudo, na prática, ele não difere em nada na casa de um escravo.
Porque por ser menor, ainda que seja herdeiro, ele não tem o acesso à herança plena. A maioridade em lugares distintos do Império Romano também era diferente. Em alguns lugares, aos 16 anos, o garoto já era considerado maior. Em outros, aos 18, 20, 21, 24, raríssimos casos, 26 anos. Mas até que chegasse à maioridade, ele jamais teria acesso à herança plena. Durante esse tempo, e era o pai que estabelecia quando o filho seria considerado maior, talvez por isso essa variação de idade. Durante esse tempo, ele ficaria debaixo de tutores e curadores. Ou, como diz a NVI, a nova versão internacional, usando a palavra mais fácil, um linguajar mais fácil de entender, ele está sujeito a guardiães e administradores. Os guardiães protegiam a herança, administravam ela, mas ao mesmo tempo eles exerciam tutoria sobre a criança, ensinando-a, preparando para que quando ela tivesse um pouco mais de maturidade, ela pudesse então ser incluída naquele lugar de gerenciar a herança. Bom, essa era a ilustração. Como o apóstolo Paulo aplica ela para nós? Eu olho para esse texto e eu vejo duas aplicações. A primeira é explícita. Ele diz no verso 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Do que ele está falando? Ele discute muito na Epístola aos Gálatas a questão da lei e a da graça, não apenas como tempos distintos, mas com ações distintas da parte de Deus. Então ele compara a lei, o período anterior à vinda de Cristo, a essa fase onde nós éramos os filhos menores, tratados como escravos. Mas agora, na plenitude dos tempos, no tempo pré-determinado pelo Pai Celestial, Cristo se manifestou para nos tirar dessa igualdade que tínhamos com os escravos para um lugar onde eu e você pudéssemos viver como filhos e, portanto, herdeiros. Ter acesso à herança de uma forma como antes na lei não se tinha. Essa é a mensagem literal. No entanto, não dá para negar que mesmo hoje, nessa fase onde nós somos filhos, isso não significa que cada um de nós não tenha a necessidade de passar pelo seu próprio processo de amadurecimento. E que enquanto filhos, quando espiritualmente falando, estamos numa condição de imaturidade, nós não estamos prontos para ser incluídos naquele lugar de acessar a herança de forma plena. Isso significa que eu e você precisamos entender que para desfrutar a plenitude do que Deus tem para nós, nós vamos precisar mais do que fé. Fé é um fator essencial no nosso relacionamento com Deus, fundamental. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz repetidas vezes que o justo viverá da sua fé. A Bíblia diz que sem fé nós não vamos receber absolutamente nada de Deus. Tiago diz, peça porém com fé, não duvidando. E diz, o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. E ele arremata dizendo, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Então ninguém recebe nada de Deus sem fé. O problema é que muitas vezes nós somos levados equivocadamente a acreditar que só fé é tudo que eu e você precisamos para acessar tudo que Deus tem. E isso também não é verdade. Sem fé você não acessa nada, mas isso não significa que você precise só de fé. Deixa eu te dar alguns exemplos bíblicos. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 12, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Como se herda as promessas de Deus? Não é só com fé. É necessário fé e alguma coisa a mais. No caso, perseverança. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 5, a palavra de Deus também nos traz uma mensagem muito específica. O apóstolo Pedro começa dizendo o seguinte, acrescentai a vossa fé. Na verdade, esse acréscimo significa a fé já está aí, ela é fundamental, mas ao usar a expressão acrescentem a sua fé, ele está dizendo que a fé precisa de acréscimo, de algo mais. Em outras palavras, ela não trabalha sozinha. O que ele manda a gente acrescentar à fé? Ele diz, acrescentem a fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, acrescentem a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. No verso 8 de 2 de Pedro 1, ele diz, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais,
farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. E no versículo 11 ele diz: pois dessa maneira é que vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para entrar no reino de Deus, você precisa de fé? Claro que sim. Mas você vai chegar lá só com fé e diz: não, você tem que acrescentar mais coisas à sua fé. Então nós precisamos desenvolver uma mentalidade que, para viver a plenitude do que Deus tem, fé é fundamental, mas a gente precisa mais do que ela. E um dos ingredientes necessários para quem quer viver a plenitude do que Deus tem é maturidade. Porque enquanto somos menores e imaturos, Deus não pode nos colocar no lugar de acessar plenamente a herança. Então, para viver plenamente a herança, você precisa mais do que fé, você precisa entender maturidade. Mas antes de falar de maturidade, que é o nosso ponto central essa noite, eu preciso primeiro dar uma volta. Porque eu quero apresentar a maturidade como um caminho necessário, importante para acessar a herança. No entanto, talvez pela nossa cultura, o brasileiro, de uma forma geral, ele não empolga quando ouve a palavra herança. Porque a maioria de nós nunca recebeu uma herança. A maioria é assim, absurdamente a maioria. Não é 50% mais um. A maioria de nós não teve herança. Dos poucos, estatisticamente, que tiveram, a maioria nunca recebeu uma herança significativa, vultuosa. Um dia desse encontrei um irmão da igreja, e ele estava meio desanimado, no meio da conversa. Eu falei: pois é, essa semana estava envolvido aí em ter que resolver detalhes da partilha de uma herança. Falei: irmão, quem é que fala da herança com essa cara desanimada como que você está? Ele falou: pastor, primeiro a herança não é lá essas coisas, é uma casa só. Falei: ainda é uma casa. Falei: pastor, é uma casinha que não vale nada e vai ser dividida entre 25 pessoas. Ele falou: estou fazendo as contas para ver se a parte que eu recebo justifica o custo da partilha. Ele estava desanimado. Então, porque muitos de nós, na prática, não vivemos isso. Talvez porque, historicamente falando, o Brasil nunca foi, e aqui a gente está generalizando, falando do contexto de todo mundo, uma nação economicamente forte ou potente. Segundo, nunca tivemos, também generalizando, a cultura de juntar para a próxima geração. Então, a maioria de nós nunca viveu isso. E os poucos de nós que recebemos alguma coisa não era nada tão empolgante. Para a maioria de nós, herança vultuosa é coisa de filme, onde a gente tem aquele momento, de aquele tipo de sentimento que você não sabe se é inveja, se é raiva, daquele camarada que você vê que da noite para o dia ficou milionário, ficou bilionário, e aí você pensa: nunca aconteceu comigo. Daí você lembra que é só um filme disso, também não aconteceu com ele, e de alguma forma você se sente vingado e continua do jeito que está. A maioria de nós não consegue pensar e projetar o peso da herança quando Deus fala da nossa herança nele, porque para nós é algo que realmente não tem peso ou expressão. Então me permita gastar um pouco de tempo dando uma volta e valorizando primeiro a herança. Porque se a gente conseguir valorizar o que é essa herança em Deus, aí o caminho para ela que eu quero apresentar vai ser valorizado junto. Mas se a gente não conseguir mensurar o que é essa herança que está à nossa disposição, então não adianta encorajar você a querer correr atrás dela ou encontrar o caminho, a porta que te dá acesso a ela. Então me permita gastar um pouquinho de tempo, em primeiro lugar, valorizando a herança. No versículo 6 aqui de Gálatas, o texto que nós lemos, ele diz: se somos filhos, somos herdeiros. Mas em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, onde Paulo tem um discurso assim muito parecido, está falando praticamente as mesmas palavras, que ele acrescenta uma frase que não está em Gálatas. Ele diz: se somos filhos, somos também herdeiros. Aí diz assim: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Assim como cooperador é alguém que opera juntamente com, co-herdeiro é alguém que é herdeiro juntamente com. Em outras palavras, você quer saber qual herdeiro de Deus você é só descobrir o quanto Jesus é. Porque você é tão herdeiro de Deus quanto o próprio Jesus. Eu vou repetir isso, eu acho que você não entendeu. Você é tão herdeiro de Deus quanto o próprio Jesus é. Quando nós começamos a mensurar as declarações bíblicas do que é a nossa herança, gente, é algo extraordinário, é algo espetacular, é poderoso. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 22, Paulo afirma: tudo é vosso.
Outro dia eu estava falando disso e o irmão falou, não, pastor, isso tudo é vosso. Não é bem assim literal, né? É meio que retórico, não é não? Eu falei, vamos olhar o versículo todo? Em 1 Coríntios 3, 22, ele diz, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Eu falei, vamos analisar de trás para frente. Cristo é um pouco ou totalmente Deus? Ele falou, totalmente. Eu falei, isso é retórico ou é literal? Ele falou, literal. Então vamos para a segunda frase, dita aqui no meio. Ele diz, vós de Cristo. Eu falei, nós somos um pouco ou totalmente de Cristo? Ele parou para pensar. Eu falei, antes você entre em dúvida, talvez você esteja pensando no nível da entrega, que não esteja lá essas coisas. Mas por direito e redenção, nós somos totalmente dele. Ele é o nosso dono e nós somos propriedade dele. Então, nós somos um pouco ou totalmente? Ele falou totalmente. Falei, essa afirmação é retórica ou literal? Ele falou, é literal. Falei, pois bem, as outras duas frases são totalmente e é literal, mas a primeira é retórica. Porque muitas vezes nós criamos uma doutrina que justifica a nossa incredulidade. Em vez de aceitar aquilo que a palavra de Deus está dizendo, quando a Bíblia diz tudo é vosso, é porque é tudo mesmo. Porque o dono de tudo é Deus e você é o herdeiro do dono de tudo. São declarações que não podem ser ignoradas. Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 31, nós temos uma declaração interessante, que Jesus, contando a parábola, mostra que o pai dirige aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo. Eu vi um pastor uma vez se referindo a isso como a teologia do cabrito. O que é a teologia do cabrito? O filho mais velho chega, vê aquela festa toda, pergunta para um dos servos, o que é que está pegando? O cara disse, seu irmão voltou. Imagina ele pensando, não sei se falou aqui, miserável, que nos abandonou, que gastou a herança. Diz, pois é, seu filho voltou e seu pai pegou o bezerro cevado. Não era um qualquer, era o. Tinha aquele bezerro que ficou engordando, provavelmente aguardando o dia da chegada do filho. Ele dizia, a churrascada está comendo solta. Festa, dia de festa na casa. O filho fica aborrecido, não quer entrar na casa, nem participar da festa. O pai sai e vai perguntar para o menino, meu filho, o que é que está pegando? O menino aborrecido diz, esse teu filho, que quando a coisa está brava não é mais meu irmão, é o teu filho. Esse teu filho gastou toda a herança, vivendo de uma forma dissoluta. Agora volta e o Senhor trata ele dessa forma, com o bezerro cevado. Aí o filho reclama, mas eu tenho te servido todos esses anos, você nunca me deu um cabrito para eu festar com os meus amigos. O pai olha para ele com a cara, que o bom paulista definiria de, não estou entendendo. E o pai diz, meu filho, tudo que é meu é teu. O que o pai está dizendo? Meu filho, todos os rebanhos que você pode ver aqui são teus. Tudo que é meu é seu. O que o pai está dizendo? Você podia ter pego o cabrito a hora que quisesse, dado a churrascada que quisesse para os seus amigos. Tudo é teu. Agora você está chorando que uma parte do tudo que já é teu, eu não dei para você? O pai olha e diz, não estou entendendo. Irmão, que é a teologia do cabrito, é o que muito crente vive, resmungando, choramingando com Deus. O Senhor não me dá isso. E na verdade aquilo e muito mais já foi lhe dado há muito tempo. E você que não entende o seu lugar e a sua posição. Eu olho para as Escrituras e eu fico pensando, por que a gente empurra tanto esse nosso lugar em Deus? Outro dia o irmão falou, não, pastor, esse negócio de herança é para o futuro. Eu falei, quem foi que te disse? 1 de João 3,2 diz, amado, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto ou revelado o que havemos de ser. Se como filhos nós somos herdeiros, e a Bíblia está dizendo, agora somos filhos, o que vem depois? A Bíblia diz, não foi revelado o que vem depois. Mas com certeza vai ter algum upgrade, alguma atualização. Então tinha um irmão empolgado, falou, pastor, hoje somos filhos e vai ter um outro nível. Eu falei, é. Ele falou, não, vamos virar a quarta pessoa da Trindade. Eu falei, menos. Mas o que quer que seja que não foi revelado, é uma posição distinta. Então o que eu e você precisamos entender, se somos filhos agora e depois a gente nem sabe o que é que vai ser, por que é que nós vamos empurrar para depois a certeza da herança que é dos filhos que nós somos agora? Eu não vou negar que é um aspecto eterno da herança. O que a gente não pode é protelar tudo para a eternidade. Há uma herança a ser vivida agora, já, diante de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas o que realmente me empolga é aquele episódio de Mateus capítulo 15, quando a Bíblia fala de uma mulher cananeia, ou dependendo do evangelho, chama ela de Ciro Fenícia. Em outras palavras, está dizendo que ela não era uma judia, ela não era uma hebreia, ela não era dos filhos de Israel ou filha de Abraão. Isso é algo significativo. Jesus passa por essa mulher e ela faz um apelo a Jesus, um clamor.
Ela disse: Senhor, tem misericórdia da minha filha, que está terrivelmente endemoniada. O texto do Evangelho diz lá em Mateus 15, e Jesus não lhe respondeu palavra. Na definição da minha filha, quando era ainda adolescente, pai, Jesus deixou a mulher no vácuo. Falou nada. Passa, a mulher clama, Jesus continua, não deu bola para ela. No entanto, essa era uma mulher persistente, que não queria se dar por vencida logo. E à medida que Jesus vai caminhando sem responder, ela ativa o modo barraco. Quer fazer barulho. Meu irmão foi gerente de um banco e dentro do treinamento, ele contou para mim um dia, falou: isso é extraoficial, ninguém admite. Mas no treinamento dizia: quem gritar ou falar mais alto na agência atende primeiro, para evitar confusão. Eu acho que essa mulher, consciente ou inconsciente, ela ativou esse modo de atendimento. Então Jesus está indo e a mulher levanta a voz. Agora a Bíblia diz que ela começa a gritar, clamar em alta voz, é isso: Jesus, tem misericórdia da minha filha, que está horrivelmente endemoniada. Agora ela não está gritando só para Jesus, ela está gritando para Jesus e para todo mundo ouvir. Quando ela começa a gritar, os discípulos correm em Jesus. Eu brinco que era o time das relações públicas, e disse: Senhor, se não vai atender a mulher, dispensa. O que não dá é para ela ficar gritando desse jeito, e o Senhor ignorando, está pegando mal para você e para nós. Enquanto eles estão discutindo o assunto, a Bíblia diz que a mulher oportunista vem, se prostra diante de Jesus e o adora. E por mais uma vez, ela clama a intervenção de Jesus. Nesse momento, Jesus dá uma resposta. Ele diz para ela o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí Jesus diz para ela: não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Outro dia um irmão chegou para mim e falou: pastor, estava lendo um negócio aqui que me intrigou. Falou: parece que Jesus chamou a mulher de cadela. Falei: há uma diferença do termo cão, que é negativo, pejorativo na Bíblia. Não deis aos cães o que é santo, de fora ficarão os cães, com a palavra cachorrinho. Isso aqui é o pet, é o animal de estimação, era aquele bichinho que tinha acesso à casa. Agora, Jesus não estava chamando a mulher de cachorra, Jesus estava dando um exemplo que a mulher entendeu. Quando ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus está dizendo: você não está no grupo que eu estou autorizado a atender. Do que Jesus está falando? O que você precisamos entender é que no plano de Deus há uma ordem. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que não há, a salvação é para todo que crê, diz, e não há acepção de pessoas. Deus não faz distinção entre pessoas. E salvação é para todo mundo. Mas ele diz assim: porém, há uma ordem. Não diz nessas palavras, mas ele mostra. Ele diz: primeiro do judeu, depois do gentil. Por que o judeu vinha primeiro? Por conta de uma aliança que Deus fez com o patriarca, que deu origem a toda a nação, Abraão. Por conta dessa promessa, havia uma prioridade para aquela linhagem natural. Então, quando Jesus vem, ele foca primeiro em quem? Nos judeus. Mateus 10 diz que ele envia os seus discípulos e diz: não parem pelo caminho para saudar gentil, não parem em aldeia de samaritano, procurem antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era uma ordem. O Evangelho de João começa já no primeiro capítulo dizendo: veio para o que era seu, o judeu, seu povo, mas os seus não receberam. Por causa disso, tem um desdobramento no plano de Deus. Mas a todos quantos o receberam, e aí eu e você entramos, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Agora, Jesus nesse momento está atendendo os judeus. Ele olha e diz: eu não posso atender você. Para essa mulher entender o porquê não, Jesus dá um exemplo que ela consegue pegar. Ela diz: nesse momento você não está na mesma posição que eles. Eles são os filhos da casa. Você tem acesso à casa, frequenta a casa, mas não é da família. Em 2005, quando eu me mudei para Curitiba, eu lembro que tinha uma febre no momento, que não era só em Curitiba, em todo o Brasil, não sei se aqui também tinha. Era comum a gente colocar na parte de trás do carro alguns adesivos com o desenho de uma família. A gente montava de acordo com o tamanho da família. Então lá em casa somos 4, eu, a Kelly, o Israel e a Alice. A gente colocava lá a figurinha, adesivo por adesivo, fazia montagem, papai, mamãe, um filho, uma filha. E eu tinha isso no meu carro. Mas meus filhos começaram a campanha, dizendo: papai, está faltando cachorro. Eu dizia: o cachorro não é da família. É. Ele mora aqui com a gente, pai, ele vive com a gente, mas não é da família. É, pai. Um dia eu peguei um deles chamando o cachorro pelo nome, botando o sobrenome Subirá. Falei: pode parar!
Sobrenome é de gente. E eles estavam numa campanha assim acirrada, querendo me convencer que eu tinha que colocar o adesivo do cachorro, que o cachorro era da família. E eu defendendo que não. Um dia eu não aguentando mais aquela pressão, falei, hoje nós vamos resolver esse negócio. Falei, vamos deixar quem entende das coisas responder o assunto se o cachorro é ou não é da família? Vamos, pai. Quem que entende das coisas? Falei, Jesus. Sério, você vai chamar ele aqui? Falei, não, vamos pegar o que ele já falou. Aí fui para esse texto, onde Jesus diz, não é lícito tomar o pão do filho e dar aos cachorrinhos. Falei, de acordo com Jesus, filho e cachorro estão em posição distinta. Eles olharam para mim e disseram, apelou, hein? Mas nunca mais tentaram. Porque até eles, como crianças, conseguiram entender a distinção que Jesus está fazendo. Então Jesus está dizendo para essa mulher, você não está na posição de filha que tem direito na casa. Você tem acesso à casa. Você frequenta a casa. Você é bem-vinda, é bem-quista aqui. Não significa que você esteja na mesma posição deles. Jesus estava dizendo que em breve se abrirá um tempo onde você será incluída. Nesse momento, não. A mulher entende o que Jesus está falando e entra na alegoria, no jogo. Ele diz, é verdade. Imagina se fosse hoje. A mulher dizendo, o senhor está coberto de razão. Mas o senhor há de convir que os filhos não estão bem aproveitando o que é que o senhor está dando. Estão desperdiçando uma boa parte. Então, entrando na sua analogia, em qualquer casa, os cachorrinhos não estão nivelados com os filhos, não têm direito à mesma coisa, mas eles estão comendo as migalhas que caem da mesa. Eles têm direito a pegar uma rebarba, sem usurpar o direito dos filhos. Em outras palavras, ela está dizendo a Jesus, ainda que eu não esteja na posição de usufruir o pão, me deixa pegar as migalhas, isso me basta. Jesus olha impressionado para essa mulher e diz, mulher, grande a tua fé. A Bíblia diz, naquela hora, a filha ficou curada, liberta. Agora preste atenção. Se comendo das migalhas que caem da mesa tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está à sua disposição quando você entender o direito dos filhos se sentar à mesa e assumir a sua posição? Irmão, se nós entendemos a nossa herança, nós vamos revolucionar essa terra. O problema é que a maioria de nós não entende o que está à disposição. Os poucos de nós que começam a ter uma noção de entendimento, não entende que o caminho para esse lugar é mais do que só fé. Ele envolve maturidade. Então, se você estiver empolgado com que é esse lugar onde você pode entrar, talvez você vá valorizar o caminho. Porque para acessar a herança plena, tem que ter maturidade. Voltando à parábola do filho pródigo que já citamos, vamos falar agora do filho mais novo. Porque que aquele cabeção, com perdão da palavra, dissipou tudo que tinha. Falta de maturidade. Um dia um irmão me procura e falou, pastor, estava lendo uma reportagem, dados estatísticos muito específicos, que dizem que no mundo todo, aquilo era uma estatística do mundo todo, incluindo os países de primeiro mundo, 90 e tantos % dos ganhadores de altos prêmios na loteria vão dissipar a maior parte da herança em menos de 2 anos. Acabar com praticamente tudo em menos de 2 anos, 90 e tantos %. Ele olha para mim e diz, essa é a maior prova que o dinheiro é amaldiçoado. Falei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você entra no mérito da discussão da parte espiritual. Existe uma outra estatística que mostra que a maioria dos herdeiros dos impérios milionários também vão quebrar aquilo que a geração que construiu o império conseguiu. E aí não tem nada de amaldiçoado na história. Mas o ponto em comum que eu vejo nas duas histórias, mais a história bíblica, é que quem acessa algum nível de bens, de patrimônio, para o qual ele não tem estrutura para administrar, ele tem tudo para botar aquilo para perder. Isso não é uma realidade só natural, isso também é uma realidade espiritual. A palavra de Deus é clara sobre isso. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, falando daqueles que aspiram o ministério, ele diz o seguinte, ele não pode ser neófito. O que é a palavra neófito? Novo na fé, novo convertido. Porque o novo convertido, irmão, às vezes você olha alguém que veio na frente decidir Jesus. Talvez você olhe para um homem de 50 anos de idade, que se deu bem na vida, que tem experiência para a gestão daquilo que é natural. Mas espiritualmente falando, esse camarada é um bebê. Acabou de nascer de novo. Em 1 de Pedro 2,2, a Bíblia diz, como meninos ou crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual, a fim de cresceres para a salvação. Naturalmente, aquele cara pode comer churrasco. Espiritualmente, ele ainda está no leitinho. Ele ainda nem deu os primeiros passos da fé.
E nós precisamos saber fazer essa distinção. Eu não estou falando de maturidade natural apenas. Estou falando principalmente de maturidade espiritual. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, Paulo diz, até que todos cheguemos à maturidade. Dependendo da sua versão, está lá, a perfeita varonilidade, ao estado de adulto, de alguém que chegou ao estado, como diz outra versão, de pessoa madura. Então há uma maturidade espiritual que precisa ser alcançada antes de que essa pessoa possa ser colocada em algumas posições, incluindo ministério e autoridade. Quando eu olho para a Escritura, eu percebo um princípio que tem sido verdade ao longo dos séculos. A igreja sofre mais com líderes imaturos do que com a falta de liderança. Quando Paulo e Barnabé começam a pregar o evangelho no meio dos gentios, que era um contexto completamente diferente de pregar para judeu. Para você entender isso, vamos imaginar assim, é relativamente fácil pregar o evangelho para os brasileiros, porque nós vivemos uma cultura cristã. Quem não tem uma experiência viva, real, profunda, poderosa com Jesus, cresceu num ambiente, num país, onde ele ouve falar das verdades que nós cremos. A maioria, quase absoluta, dos brasileiros já ouviu falar Deus e diabo, céu e inferno, anjo e demônio, certo e errado. E quem não crê que a Bíblia seja a palavra de Deus ainda tem uma grande chance de acreditar que ela contenha a palavra de Deus. Então é mais fácil a gente falar de Jesus para alguém assim. Agora vai falar para um hindu na Índia. Eu já estive pregando lá. Você chega e diz, porque a palavra de Deus diz, ele olha para você e diz que Deus. Você diz, não, o Deus vivo verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Diz, não tem um Deus só. Eles acreditam em milhões de deuses. Então tudo aquilo que você tenta falar é relativizado. Porque ele não acredita com você. Ele não vai discutir o assunto baseado no que a Bíblia diz, porque para ele é só um livro qualquer. O desafio de evangelizá-los é muito maior. E aí você percebe porque que os apóstolos, quando vão pregar o evangelho fora do contexto de Israel, precisam ainda mais da manifestação dos sinais, prodígios e milagres que testifiquem a verdade que eles estão pregando. Mas difícil não era só converter esses caras. Porque quando eles iam falar de Jesus para o judeu, ele pegava o judeu que já tinha o Velho Testamento, cria na mesma Bíblia, mostrava todas essas profecias se cumpriram em Jesus. Tinha uma forma de convencer, um ponto comum. Mas agora, depois de convertido, o trabalho, discipular esse novo convertido. Você não precisava falar para um judeu converteu, que ele tinha que abandonar a idolatria, que não podia praticar imoralidade. Todo judeu, antes de converter, já sabia que essas coisas não podia. Então, quando se convertiam a Cristo, era automático o entendimento, não precisava nem falar. Agora, quando eles vão pregar no meio dos gentios, esses caras praticavam a imoralidade dentro dos cultos idólatras deles. Então agora tem que chegar e dizer, ó, isso não pode mais, pode não? Não. Fiz isso minha vida inteira, não, de acordo com a palavra de Deus, está fora. Isso aqui também não pode, não. A gente faz isso aqui junto com essa adoração, pois é, também não pode. Irmão, o desafio era enorme. Por que eu estou falando isso? Pensa que Paulo e Barnabé chegam numa cidade, pregam o evangelho, juntam os novos convertidos, dão gás na fé deles. Aí diz para eles, segura a onda aí, nós vamos pregar em outra cidade. A gente não sabe quando volta. Eles iam para outra cidade, pregavam, juntavam aqueles novos, ficavam pouco tempo com eles, davam um gás, diziam a mesma coisa, segura a onda aí que nós vamos pregar o evangelho em outra cidade. E eles iam pregando e saindo sem deixar liderança. Atos 14 diz que depois de muitas cidades, eles começam a fazer o caminho de volta, para ver quem entre eles se destacou, quem amadureceu, para então colocar os primeiros líderes. Por que eles vinham estabelecendo liderança só depois? Porque é melhor não ter líder do que botar um líder imaturo que não está pronto. Nós precisamos entender como o assunto é sério. Eu descobri isso muito cedo na minha caminhada. Desde a minha adolescência eu gastava muito tempo trancado em oração. Resultado do tempo de oração, Deus começou a manifestar o seu poder. Então a gente tinha curas, manifestações de milagres nas reuniões. As pessoas me chamavam no início do ministério, não é pelo que eu tinha para falar ou ensinar. Aliás, dou graças a Deus que naquela época não se gravava tudo como hoje. Aí a gente não tem o registro de muita bobagem que eu falei lá atrás no início. Mas as pessoas que me chamavam normalmente sabiam daquilo que Deus iria fazer. Então eu, empolgado, muito novo, comecei a me doar ao ministério e vê-lo crescer depressa. Aos 19 anos de idade, eu já falava em ginásios cheios para 2, 3 mil pessoas. Aos 20 anos de idade, Deus me parou para me ensinar uma lição que eu nunca mais esqueci.
Eu me lembro, agosto de 1993, o ministério estava no auge. Naquela época eu viajava junto com o pastor Harold. Eu lembro quando começou o ano de 93. E vocês precisam entender que a gente não tinha essas mídias de internet. Quem ficava conhecido fora do circuito da igreja local, quem ia por rádio ou televisão, e muito poucos conseguiam bancar isso. Mas mesmo nesse contexto, na época, quando iniciou o ano de 93, a gente tinha a agenda inteira do ano já cheia, 2, 3 cidades por semana. É só quem lembra de como as coisas eram naquela época para entender o que é isso. Então, na perspectiva da época, o negócio estava bombando. 94 a gente segurou e disse, não marca nada ainda. Eu lembro que a gente reservou a agenda só para os convites internacionais. A coisa estava indo a 1000 por hora. Em agosto de 93 eu tenho um acidente de carro, que só não tirou minha vida por um milagre, uma intervenção de Deus. Mas esse acidente me gerou muito questionamento. E penso num cara que ficava perguntando para Deus o que aconteceu, fui eu. Apesar de Deus ter me guardado de uma forma milagrosa, eu perdi tudo, o carro, tudo que estava nele, a mudança. Tinha acabado de trocar de carro, falei, quando chegar em Curitiba eu faço seguro. Nunca fiz seguro, porque eu perdi o carro antes, deu perda total. E por conta de todas aquelas perdas, estou eu choramingando, dizendo, Deus, tenho certeza que esse acidente foi coisa do miserável do cão, do Satanás. Mas eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Ou minha, ou sua. Tua palavra diz para não dar lugar ao diabo, então a gente pode dar permissão. Não é que você acorda amanhã, tomado de um momento de insanidade, e preencha o formulário, vem por meio desse, autorizar o miserável do Satanás, fazer uma devassa na minha vida. Ninguém faz isso. Mas quando deliberadamente pecamos, quebrando os princípios espirituais, muitas vezes nos expomos à ação maligna. Eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar com permissão, ou minha ou sua. O que é a parte de Deus? O que você lê lá no livro de Jó. Uma permissão soberana de Deus. E eu dizia para Deus, e nós dois sabemos que não fui eu que permiti. Eu dizia, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, apelo em última instância, para defender a minha inocência no caso. Então eu dizia para Deus, por que o Senhor permitiria isso? Sabe o que era triste, difícil, desafiador? Silêncio de Deus. Durante 1 ano e 3 meses eu não tive resposta nenhuma. Apesar que eu continuei insistindo, tentando brigar com Deus. A gente tem essa mania de achar que Deus vai se dobrar à nossa disposição de luta com Ele. Mas 1 ano e 3 meses depois do acidente, meu ministério tomou uma guinada gigantesca depois do acidente. Eu acabei parando o ministério itinerante. Fui para Guarapuava, no interior do Paraná, e assumi o pastorado de uma igreja. Depois de 11 meses à frente daquela igreja, os pastores agora vieram para reconhecer nós como os pastores da igreja, né? Paulo escreve a Timóteo e diz que alguém, depois de ter vocação, tem que ter qualificações. Depois de apresentar as qualificações, tem que ser provado. Para só depois de provado ser estabelecido. Então agora, depois de quase 1 ano, nós tínhamos passado na prova e chegou o momento do estabelecimento. Foi nesse dia, na nossa ordenação, o ministério pastoral, estava o Harold, que ainda estava à frente da igreja lá em Guarapuava, eu e o pastor Luiz, que até pouco tempo atrás estava aqui em Vinhedo, agora mudou para o Canadá. Nós os 3 sendo ordenados ao mesmo tempo. Enquanto os pastores estavam impondo as mãos sobre nós e orando, o Francisco, um dos pastores que na época me mentoreava, hoje ele é parte da minha equipe lá em Curitiba, ele na hora que impõe as mãos sobre mim para orar comigo, ele teve uma visão aberta de um anjo de Deus. Que é uma visão aberta? Ele viu o anjo como você está me vendo. Ele ouviu o anjo falando com ele como você está me ouvindo. E nesse momento, quando o anjo aparece em pé do meu lado, cumprimentou ele, saudou ele de maneira formal, dizendo, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministros, apontou para nós os 3. Hoje eu entendo a preocupação dele. Eu brinco que se eu voltasse lá atrás, 25 anos atrás, nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério naquela época. Eu teria dito para mim mesmo, vai esperar e crescer um pouquinho mais antes de ser reconhecido. Então eu entendo a preocupação que ele estava. Mas o anjo consola o Francisco e diz, o Altíssimo te faz saber que eles, apontando para nós, estão nas mãos dele. E diz, eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isso tranquilizou ele. Mas de repente o anjo aponta para mim e diz, quanto porém a este? E o caldo entornou para o meu lado. Você está rindo que não era com você. O anjo disse assim, ele é rebelde. Ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Eu nunca tinha ouvido até então essa frase. O anjo disse assim, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás contra a vida dele. Ele está certo quando diz isso.
Mas o anjo disse assim: diga, porém, por que Deus o permitiu. E diz, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. Era só uma questão de tempo, o anjo diz. E ele iria sucumbir debaixo do peso do sucesso. Ele não tinha estrutura para suportar o lugar em Deus onde ele estava entrando. Era só uma questão de tempo, o sucesso se transformaria em fracasso. O anjo diz, o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Então ele diz, nesse momento, Deus vai usar esse tempo do pastorado para trabalhar e tratar com ele de uma forma profunda. Chegará o momento onde ele vai ser liberado novamente para voltar a viajar não só ao Brasil, mas às nações. Mas primeiro, precisa do processo de amadurecimento. Irmão, isso foi há 24 anos e meio atrás. Somente no final do ano passado, quando eu completei 25 anos de pastorado, o Senhor me diz, agora esse ciclo fecha. E eu estou te liberando para voltar a fazer o que você fazia aos 18 anos de idade. Nós precisamos entender que maturidade não vem da noite para o dia. Jesus diz em Marcos 4, de 26 a 29, o reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente. Aí ele diz, a semente brota, mas ele dá o seguinte processo. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só pode colocar foice e colher quando estiver maduro. Você não planta num dia para colher no outro. Assim como no reino natural, nem com pessoas, nem com frutas, coisa alguma, se amadurece da noite para o dia, no reino espiritual também não. E muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com processos que requerem tempo. Não há no reino espiritual maturidade sem tempo. Quem está entendendo, diga amém. Talvez aí você vai entender por que num determinado momento a Bíblia se referia a algumas pessoas, e isso era um bom adjetivo, dizendo discípulo antigo. Sabe o que está dizendo? Esse tem história, esse tem tempo, esse tem janela de tempo aí, caminhando com Deus. Muitas vezes nós não entendemos isso, mas a pergunta a ser feita é, se maturidade não vem sem tempo, e o tempo é essencial, a próxima pergunta a ser feita é, só o tempo garante a maturidade? Também não. Hebreus 5,12 diz, quando já deveriam ser mestres, em razão do tempo decorrido, está falando do tempo de fé, vocês têm necessidade de que, de novo, se vos ensine os princípios elementares dos rudimentos de Cristo. Está dizendo, gente, vocês tinham que estar dando aula, então, de novo, passando pelo beabá da fé, sem conseguir aprender. E tinha tempo para já ser mestre, mas nem aprendiz era direito. Então, tempo é tudo que eu e você precisamos para amadurecer? Também não. Porque tem gente que o tempo passa, e espiritualmente falando, ele não amadurece. O que é que eu e você precisamos entender? Processos. Agora, sabe qual a nossa dificuldade de entender processos? A nossa mentalidade, estrutura familiar está mudando demais. E a gente não percebe os danos que isso está trazendo. Porque cada vez mais nas famílias atuais, os filhos são menos submetidos a processos. Eles não conseguem entender os paralelos que Deus estabeleceu no reino espiritual. A nova geração já não vive a correção que os pais deveriam ter, como a geração anterior, como a minha viveu. Aí o que acontece? Essa turma cresce pensando em Deus como pai, no paralelo da forma como os pais deles os tratavam. E se eles são parte de uma geração onde os pais já não corrigem mais, eles não conseguem entender que o Pai Celestial, mesmo que o seu pai natural tenha falhado em te corrigir, o Pai Celestial não vai se dobrar ao seu jogo. O livro de Hebreus diz, se vocês estão sem correção, não são filhos, são bastardos, porque o pai corrige o filho a quem ama, e está falando de Deus. Ou seja, Deus está olhando para você e dizendo, se você não teve isso em casa e tem falta de referencial, o problema é seu. Eu não vou me dobrar ao seu modelo familiar. Você que vai ter que entender o meu modelo e entender como é que eu, como pai, vou te tratar como filho. Agora, a falha familiar está nos gerando o quê? Um gap, uma lacuna na fé. Porque hoje em dia você vê que assim como o filho sem limite, mimado dentro de casa, faz manha por qualquer coisa, tem um monte de crente fazendo a mesma coisa com Deus. Se Deus não ouvir, não atender a oração dele da noite para o dia, não resolver tudo que ele quer, ele começa a fazer birra e manha. Não vou mais à igreja, não vou dizimar, fica morrendo de medo das suas ameaças.
Irmãos, nós estamos perdendo processos. Nossa maneira de pensar a família está mudando demais. O dia desse perguntei para uma pessoa querida que eu amo demais. Está pensando em ter mais um filho? Ele respondeu na lata. De jeito nenhum. Era muita convicção. Eu olhei para ele e falei, por que não? E com a mesma convicção e prontidão ele disse, porque é muito caro. O que essa resposta faz desse pai? Alguém avarento que não quer investir nos filhos? Pelo contrário. Alguém que está tão disposto a dar tudo do bom e do melhor. Fez a conta e disse, só consigo bancar um. Agora, se a motivação e a intenção desse pai é tão boa, qual é o problema da resposta? Que ela só mostra o que nós, como geração, estamos sendo programados para pensar. A gente pensa no lugar que os filhos vão ter na família, diferente do modelo bíblico. Hoje em dia os pais pensam nos filhos o tempo todo com a seguinte lógica: o que é que a família tem que fazer pelo filho? Nos tempos bíblicos não era assim que se pensava. Se pensava o que é que o filho vai fazer pela família. Então, numa época onde o sustento se tirava da terra, o pai não deixava de ter filho pensando, é muita gente para comer. Ele tinha mais filho pensando, é mais mão de obra para trabalhar e tirar o sustento da terra e botar mais comida na mesa. Salmo 127 nos fala isso. Quando fala dos filhos como flecha, diz, bem-aventurado o homem que enche dele só aljava, que tem um monte de filho. Por quê? O texto diz assim, não será envergonhado quando tratar com os inimigos à porta. Na hora de resolver a treta com o vizinho ou com quem quer que seja, quanto mais filho homem, com cara de bad boy, tivesse atrás dele, com o braço cruzado, mais garantida e protegida estava a família. Porque não se pensava na chegada dos filhos dizendo o que é que a família faz por eles, se pensava o que é que eles fazem pela família. Aonde eu quero chegar com isso? A nossa mentalidade mudou demais. E hoje em dia os pais só pensam no que eles têm que fazer pelos filhos. E os filhos crescem sem nenhuma consciência do que é que eles deveriam fazer pela família. Um dia desse, alguém na nossa igreja desabafou comigo. Falou, pastor, essa nova geração é muito mimada. Eu falei, é verdade. Mas a pergunta a ser respondida é, quem foi que mimou? Ela não se mimou sozinha. A nova geração foi mimada pelos pais. Que é quem? Eu estou olhando para um desses pais, com um filho mimado. Porque estava desabafando não só dos filhos dos outros, estava falando deles. Eu falei, escultura saiu ruim, a culpa é da pedra. Não é do escultor. Eu falei, a responsabilidade de uma nova geração mimada é da geração anterior, que achou que os seus pais foram muito severos e decidiram aliviar a barra da nova geração. Gente, o modelo está mudando demais. Falei com um pastor um dia desse, tem uma escola fantástica, a igreja deles tem uma escola fantástica lá em Curitiba. Falei, me diz uma coisa, você viu muita mudança no comportamento dos pais que vão à escola matricular os seus filhos de uma geração para outra, ou de meia geração, já falei. Ele falou, gigantesca a diferença. Falei, me dá um exemplo. Falou, Luciano, antigamente os pais vinham, olhavam, perguntavam, tentavam entender qual é o nosso modelo didático, pedagógico, quais são, né, as regras, o padrão de disciplina da escola. Eles faziam avaliação e decidiam aonde os filhos estudar. E diz, a nova geração chega e traz os filhos olham a escola e eles decidem se quer ou não quer, mesmo que eles não entendam nada a respeito do que é bom para eles. Porque uma mudança de mentalidade começa a gerar uma mudança de comportamento. Então agora a família orbita em torno dos filhos, quando antigamente os filhos orbitavam em torno dos pais. As coisas estão mudando. Outro dia eu vi alguém comentar, eu sou a geração que não comeu peito de frango. Falei, como que é essa conversa? Falei, quando eu era criança, peito de frango era dos adultos. E depois que eu cresci, o peito de frango é das crianças. Então eu não comi peito de frango na vida. Por que o peito, a melhor parte do frango, era dos adultos? Porque naquela época os filhos orbitavam em torno dos pais. Por que agora virou das crianças? Os pais estão orbitando em torno dos filhos. Você entende a diferença? Alguém falou, não, pastor, o senhor está indo muito longe, falando lá do tempo do livro dos Salmos. Ok, vamos falar de uma época mais próxima. Meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo, eu sou o filho do meio de 3. Começaram a trabalhar aos 12 anos de idade. Como pacoteiro de supermercado, carregando caixa. Ralava o dia inteiro para ganhar meio salário mínimo. Eu tentava explicar para papai, não nessa linguagem, que eu tinha uma alma empreendedora. Eu fui considerado vagabundo da família, porque até os 14 para 15 anos de idade não tinha carteira assinada. Irmão, quem com essa idade está trabalhando hoje? Mas na minha época era o vagabundo da família. Por quê? Eu ganhava mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. Eu sou de uma época que se soltava pipa ainda, você quase não vê isso mais. Eu fazia umas pipas enormes, grandes, bonitas. Vendia para a turma do bairro mais próximo, que tinha mais dinheiro que a gente. Vendia por um preço bom e fidelizava o cliente.
que quando ele levantava a pipa que eu vendia, eu descia com a minha, com o cerol e o cortante, cortava e aparava. Tudo dentro da lei, nada injusto. A gente tinha lei para tudo, não sei quantos lembram disso. Para cima do poste é guerra, para baixo do poste não pode cortar. E tinha punições severas, se isso fosse mexido. Cortava, parava, trazia, arrumava, vendia de novo, às vezes para o mesmo cara que era dono antes. Quantas vezes? Teve uma pipa que eu cheguei a vender, acho que umas 5 vezes. Eu ganhava dinheiro me divertindo. Eu sou de uma época que a gente ainda jogava bolinha de gude, não era só diversão eletrônica. Aqui chamava bolinha de gude também, né? Não está muito longe de onde eu me criei, em Campinas. Tem lugar que você vai, é Fubeca, muda o nome. Eu rapelava um amigo, era a frase, a gíria da época para dizer que ganhou tudo. Quando ele ficava sem nada, eu dizia, ó, em vez de comprar as novas, eu vendo as suas antigas pela metade do preço. E às vezes ele comprava, eu rapelava ele de novo, vendia de novo. E eu estava me divertindo, fazendo mais dinheiro que meus irmãos, me sentindo bom da boca, o esperto. Meu pai não teve condição de dar uma bicicleta para a gente nessa fase, nessa época de pré-adolescência. Eu montei a segunda melhor bike de freestyle do bairro todo lá. Eu só perdia para um cara que era maior de idade, já tinha um emprego numa multinacional, via o Senai, e botava todo o salário dele naquela bike. Cada parafuso era importado, com ele eu não concorria, do resto não tinha para ninguém. Então eu estou lá aos 14 anos de idade, me achando bom, esperto. Um dia entro em casa, o papai está conversando com um amigo da família, o Orlando. Aí eu, tudo bem, meu pai diz, volta e cumprimento direito seu chefe. Eu falei, meu o quê? Seu chefe, acabei de arrumar um emprego. Eu falei, como é que é um emprego? Amanhã você trabalha, ainda me lembro. Uma quarta-feira, eu ia começar na quinta, ainda pensei, não dá para começar na segunda. Não dá para despedir o fim de semana. Primeira pergunta que eu fiz para meu pai na frente do meu chefe, falei, quanto é que eu vou ganhar? Meu pai diz, não interessa. Vê como não interessa? Ele diz, não interessa. Eu não arrumei um emprego para você por causa do dinheiro. Ele diz, está na hora de você aprender a ser homem. Está na hora de você entender que trabalho é mais do que o salário. É você aprender processos que vão fazer de você um homem. Tem que ter horário, tem que ter disciplina, tem que sujeitar alguém. Ele diz, são essas coisas que vão transformar você de menino em homem. Então não interessa quanto você vai ganhar, porque você não está indo trabalhar por causa do dinheiro. Naquela época você não enfrentava o pai. Eu falei, ok. Meu pai disse, e mais uma coisa que você tem que saber já. A partir de agora, quando pegar o seu salário, vai tirar o dízimo para Deus. Vai ficar só com esse percentual para você e o resto você vai dar em casa. Aí fiquei macho. Olhei para meu pai e falei, o senhor não precisa da ajuda. Ele falou, não sou eu que preciso. É você que precisa aprender uma lição. Que filho não pode ser um bicho parasita, sanguessuga a vida inteira. Já que você está crescendo, virando homem, está na hora de você entender o que você tem que fazer pela família. Então não sou eu que preciso do seu dinheiro, é você que tem que aprender a lição. Quem está entendendo a diferença? As novas famílias não trabalham mais assim. Filho, você quer trabalhar? Não. 30 anos, 40 anos de idade, em casa jogando videogame. Irmão, não me diga que isso está normal. E se você faz isso, faz cara de paisagem, finge que não é com você. Não se entrega. Mas nós precisamos restaurar essa ordem familiar, porque ela está nos roubando processos. E aí o que acontece? O crente vai relacionar com Deus e não entende que Deus, diferente dos pais, mamole da nova geração, ele não vai negociar. Agora, irmão, não estou aqui falando para você algo que eu não tenha entendido e não tenha praticado dentro de casa. Meu filho Israel, quando fez 18 anos, foi estudar fora. Agora, o que eu vou falar precisa ser entendido dentro do contexto. Aos 18 anos de idade, o menino já falava em casamento. Então, eu acho que isso precisa ser lembrado para o que eu vou falar. Quando chegou a época dele estudar fora, eu chamei meu filho e falei, filho, vem cá. Você ganhou uma bolsa de estudo na universidade. Deus seja louvado por isso, que a gente não ia dar conta de segurar. Mas, morar lá fora custa, viver custa. Então, mesmo que você não vai pagar o estudo, você tem que morar, você tem que comer. Não, pai, mas eu vou continuar trabalhando à distância. Eu já trabalhava desde os 15 por 16 anos de idade. Falei, vou continuar trabalhando à distância, pela internet, e tem meu salário. Eu falei, filho, na hora que vai o câmbio para o dólar, e na época não era 4, era 3 e tanto. Falei, esse seu salário vaporizou, sumiu. Não, mas tem um mantenedor tal. Camarada, Deus levantou, que a gente nunca conheceu. E quando estava perto do Israel, ele começou a fazer um investimento na vida de Israel todo mês. Falei, pai, tem aquele mantenedor que está me ajudando. Falei, filho, se você somar o seu salário do mantenedor, não dá. O senhor não vai me ajudar? Falei, vou te ajudar. Só com o que falta para você sobreviver. Você não vai ter nenhum luxo, você vai ter vida de estudante. Falei, mas preste atenção.
Para quem está falando em casar, você acha que está muito maduro, mas não está não. Eu com a sua idade também me achava muito maduro, só fui descobrir depois que não estava. Então me dá o voto de confiança. Você não está maduro como precisa. Mas seu pai está disposto a te ajudar. Seu pai está disposto a te colocar na estufa. Acelerar a maturação. Ele ficou me olhando com a cara, não estou entendendo. Falei, isso é só a nossa geração que entendi. Não sei quem via papai e mamãe botar as bananas enroladas no jornal debaixo do fogão para acelerar o amadurecimento. É mais ou menos isso. Falei, filho, já que você não entende o exemplo das antigas, da velha escola, vamos te dar algo novo que você entenda. O que eu vou submeter a você é algo parecido com aquela frase que você ouviu do filme Tropa de Elite. Eu batendo na sua cara dizendo 02, pede para sair. Eu vou te levar no seu limite para ver o que é que você aguenta e vou te ajudar a crescer para o seu bem. Não quero o seu mal, quero o seu bem. Mas nós temos que acelerar o processo. Então, primeira lição que você tem que aprender. Quem não sabe cuidar do orçamento de solteiro não merece casar e ter uma família. Primeira coisa, você tem que aprender a ser responsável, seu homem, cuidar do seu orçamento. Então preste atenção. Toda virada do mês, eu mando o seu dinheiro. O dinheiro que vai entrar aqui do salário, o dinheiro que vai entrar na sua conta, o seu mantenedor. E a minha parte, quem manda sou eu. Tudo junto, no primeiro dia do mês. Sabe o que isso significa? Que se você gastar o dinheiro antes de terminar o mês, você está lascado. Porque eu não vou te mandar o dinheiro antecipado. Tá bom, pai. Eu falei, não, repita o que eu estou te falando. Se eu gastar antes, eu não vai mandar. Eu falei, você sabe quando seu pai fala, é que nem as leis dos reis da Média e da Pérsia, lá na Bíblia. É decreto irrevogável. Então, se você gastar antes, você se lascou. Eu não vou te socorrer. Porque se eu te socorrer o primeiro mês, tu vai folgar todo mês e nunca vai crescer. Então, aprenda a fazer orçamento. Jesus diz, vai construir uma torre, senta a calcular antes para ver o que pode. Então, você decide como vai ser seu orçamento. Você pode dizer, olha, pagou as despesas fixas para morar, o que sobra para comer isso, dividido por 30 é tanto por dia, e de repente você gasta todo dia o mesmo valor para não ter erro. Falei, se fosse eu, preferia comer mal 4 dias, no quinto lavar a alma. Mas você decide como faz, não me importa como você vai fazer, cuide das suas finanças. Primeiro mês tudo bem, segundo mês tudo bem. Finalzinho do terceiro mês, faltava 3 dias para terminar o mês. A gente sempre falava muito pelo WhatsApp. A conversa aquele dia começa com aquele alerta. Já levanta a bandeira vermelha para qualquer pai. Meu filho começa conversando assim, então pai. Eu digo do outro lado, então o quê? Ele falou, eu sei que ainda falta 3 dias para acabar o mês. Mas será que o senhor não pode me adiantar o dinheiro do próximo mês? Eu falei, não posso não. Ele falou, por que o senhor está sem dinheiro? Eu falei, não, o dinheiro está na conta. É porque nós temos um acordo. Eu não te mando o dinheiro antes de virar o mês. Não, pai, é que meu dinheiro acabou. Eu falei, o problema é seu, meu filho. Nós conversamos sobre isso, você tinha que ter cuidado. Pois é, mas distraí. Falei, o problema não é meu, não vou te mandar. Pai, o senhor não está entendendo a gravidade do assunto. Falei, me explique a gravidade do assunto. Ele falou, eu não tenho o que comer. Eu não tomei café da manhã hoje, eu não almocei. Durante esses 3 dias eu não tenho o que comer. Irmão, diante de Deus, olha aqui para mim, sabe o que eu falei para ele? Jejua. Falei, tu já fez pelo menos 2 jejuns de 3 dias na água e não morreu, não é agora que você vai morrer. Pastor, o senhor é louco? Você não faz ideia do quanto. Meu coração apertou? Claro que sim. Primeira coisa que você pensa, imagina que pai é esse, que nega comida para o filho. E eu tinha certeza que ele estava pensando a mesma coisa, porque o filho não pensa. Que filho é esse que não ouve a instrução do pai e não fez o orçamento? A maioria das pessoas se vitimiza nessa hora. Mas dentro de mim o Espírito Santo dizia, se você socorrer ele agora, ele vai folgar todo mês e ele não vai crescer. E eu decidi acatar a orientação do alto. Falei, jejua. É lógico que a sabedoria nos ensina algo, não falei nada para a mãe do menino. Esperei passar os 3 dias, depois que eu mandei o dinheiro, ele comeu, estava vivo. Procurei aquele e falei, meu amor, esse nosso filho é uma benção. Ela disse, não é? Pensa a mãe orgulhosa, peito estufa. E não é. Eu falei, não, é sério, o menino fez um jejum de 3 dias na água, ela já sabia dos outros 2. Ela diz, glória a Deus. Deu glória a Deus, pensei, agora dá para falar. Eu falei, tá certo que eu dei uma mão. Ela olha para mim e diz, você é um pai encorajador. Eu falei, dessa vez foi mais do que encorajamento. Ela, como assim? Eu falei, eu mandei ele jejuar. Falou, se você teve uma direção de Deus, não tive não, mandei mesmo porque eu quis. Aí disse, você está treinando ele? Estou treinando ele.
a não gastar o dinheiro dele todo antes do mês. Eu disse, como é que é? Falei, o menino gastou o dinheiro antes do mês, queria dinheiro para comer. E eu falei, não vou te dar. Quando ela foi fazer uma cara diferente, eu falei, e antes de você me olhar com essa cara, de você fez isso com o meu nenê, eu quero te lembrar, ele não é mais seu nenê. Ele é maior de idade, está falando em casamento. E está na hora de virar homem. Agora deixa eu fazer um apelo às mães aqui. Se não fosse o amor de vocês, mães, nossos filhos cresceriam tudo lesado. Deus seja louvado por ter feito as mães tão cuidadoras. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Deus que proveu para os filhos mães cuidadoras, levantou pais que estabelecem limites e que têm um papel diferente e complementar na formação deles. Então eu quero fazer um apelo a você, mamãe. Não crie seu filho dentro de uma bolha. Porque o dia que ele sair da sua casa, não existe uma bolha do lado de fora esperando para protegê-lo. E tem muita gente que tem agido dessa forma. Eu olho para alguns e digo, não, eu comecei a trabalhar cedo, filho meu não trabalha cedo. Você está treinando ele para ser o que na vida? A gente não para pensar. Agora, a falta de processo está impedindo a turma de crescer. Aí depois daquilo, falei para o meu filho, filho, agora preste atenção. Se acontecer uma coisa assim muito fora do controle, que vai além do planejamento e do orçamento, o imprevisto mesmo, e o seu dinheiro acabar, ele falou, aí posso te ligar? Eu falei, também não. Falei, a próxima lição que você tem que aprender, a primeira é ser responsável, a segunda, você tem que aprender a ser um homem de fé. Falei, quantos milagres de provisão você viu na sua casa enquanto você vivia debaixo do teto do seu pai? Ele falou, muitos. Falei, pois é, está na hora de você conhecer o seu Deus, não o Deus do seu pai. Está na hora de você ver Deus funcionando para você e não só para o seu pai. E você precisa aprender a confiar nele e depender dele. Se você fez a sua parte, não relaxou, não folgou, não brincou, você pode crer que os céus vão te socorrer. 2 meses se passaram depois do jejum compulsório. E o dinheiro dele acabou 2 dias antes de terminar o mês. Ele já sabia que não podia me ligar. Pensou, quem jejua 3, jejua 2. Mas ele estava lá na sala, ele foi, deixa eu colocar esse contexto, ele foi passar 1 ano no IHOP lá de Kansas City. Todo aluno da faculdade tinha que passar 4 horas por dia na casa de oração. Então assim, irmão, incentivar a jejuar quem já está lá para buscar Deus não era nada de mal, ok? Aí ele foi para a casa de oração, ele está lá orando. Aí de repente ele diz, Deus, eu não queria jejuar na marra. Eu tenho feito bastante isso por amor ao Senhor. Mas ele começou a lembrar daquela frase, ore a Deus. Ele falou, eu vou seguir o conselho do meu pai. Eu quero ver a sua intervenção, eu quero ver o seu socorro. E começou a orar. Quanto mais ele orava por aquilo, de repente a fé foi brotando dentro dele. E teve uma hora que o Espírito Santo falou com ele, vá para a cafeteria agora. Ele largou a casa de oração, foi para a cafeteria, pegou a fila sem dinheiro. As pessoas estão sendo atendidas, está chegando a vez dele. Quando chega assim, ele é o próximo, tem um na frente dele. O camarada, a hora que termina o pedido dele, vai pagar, olha para trás, olha para Israel, fala alto para ele ouvir. O que esse menino aqui atrás pedir, hoje é por minha conta. Eu teria dito glória a Deus como algum de vocês. Sabe o que meu filho falou? Não, que é isso? Falei, meu filho, tu na fila, esperando uma coisa dessa acontecer. Você diz não. Ele falou, pai, foi no susto. Ele falou, mas o cara insistiu. Falei, quando insistiu, você aceitou? Ele falou, também não, pai. Ele ficava insistindo, não preciso. Falei, por que não? Ele falou, meu pai era um africano. Eu falei, discriminação? Ele falou, não, os brasileiros africanos aqui disputam quem são os mais quebrados. Eu pensei, ele pode estar com dinheiro de sobra agora, depois vai faltar para ele. A cabeça já estava pensando no orçamento, no cuidado. Mas o cara continuava insistindo. Ele falou, tá bom, só me vê um copo de café. Ele falou, não, você não veio aqui só para tomar um café. Você veio comer algo. Eu falei, não, café tá bom. O cara falou, eu não vou tentar tirar isso de você. Virou para o funcionário e falou, você deve conhecer ele. O que normalmente ele vem comer junto com o café? Eu falei, não, ele gosta desse tipo de muffin aqui. Ele falou, me dê um desse. Pagou aquilo, pegou o troco, colocou no bolso dele e falou, isso é o que Deus falou com você agora há pouco na casa de oração. Bom, a fé do menino surtou. Ele enlouqueceu depois daquele dia. Em 1 ano que ele estava lá, só desse negócio de entrar na fila sem dinheiro e alguém pagar na hora que chegava a hora de pagar a conta. Ele teve 3 experiências dessas, fora outras. No dia que eu falei, você vai jejuar, não vou pagar a sua conta, eu falei, você pode até ficar com raiva de mim agora. Mas falei, agora eu vou me vingar de tudo que meu pai me dizia. Eu falei, um dia você vai entender e vai me agradecer. Quem ouvia isso dos pais? A gente entende depois ou não entende? Claro que entende, quando amadurece. Em fevereiro do ano passado, meu filho me liga.
Ele falou, pai, lembra daquele jejum compulsório dos 3 dias? Eu falei, lembro. Ele falou, lembro que o senhor disse que um dia eu ia te agradecer. Eu falei, filho, não tenha pressa, o dia vai chegar. Ele falou, não, estou te ligando para te agradecer. Eu falei, como é que é? Ele falou, estou te ligando para te agradecer. Ele falou, pai, eu não teria me tornado o homem de Deus que eu me tornei, nem o pai de família que eu sou hoje, se você tivesse amolecido aquele dia. E diz, porque o Senhor não me poupou do desconforto, o Senhor também não me poupou do amadurecimento do processo. E disse, se você tivesse ficado com dó de mim, me poupado naquela hora, eu não teria crescido o que eu cresci nesse tempo, não apenas como homem, mas na minha relação com Deus. Ele falou, estou te ligando para te agradecer. Enquanto ele falava comigo, o Espírito Santo falou comigo, comece a ensinar sobre os processos de amadurecimento e conte essa história. Ele diz, porque muita gente, a semelhança do seu filho, precisa entender que há processos para o amadurecimento. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz, irmãos, tende por motivo de grande alegria, não só alegria, grande alegria, o passardes, não uma ou outra, mas várias provações. Qual é o crente que você vê hoje agradecendo que está passando por situações difíceis? Nenhum. Porque nós somos parte de uma geração que não entende mais o valor dos processos, que não entende que Deus usa isso para forjar o nosso caráter, para nos fazer crescer. A Bíblia diz, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, produz experiência, para que vocês sejam completos, não faltando em coisa alguma. Como Deus vai te fazer crescer? Não é só passando as circunstâncias agradáveis. Mas se nós deixamos de viver isso dentro do processo da família, a gente entra em crise de fé, quando Deus usa o mesmo processo que os pais nunca deveriam ter abandonado. Meu apelo não é só aos pais de filhos novos que voltem aos processos, é a você que talvez já cresceu dentro de um modelo mole, soft de família, e não consegue entender o formato de Deus. Você vai ter que reprogramar a sua forma de pensar. Porque não há maturidade sem processos, não é só o tempo. O tempo é importante porque os processos demandam tempo, mas só o tempo não garante nada. Se nós não submetemos aos processos, não vamos amadurecer. Se não amadurecemos, jamais seremos colocados na herança plena. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Tenho certeza que através dessa mensagem você pôde experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na Comunidade da Fé. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser amado.